Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Santos e Região. Oferece aos seus associados assistência médica e odontológica, assistência jurídica e entretenimento. Associe-se. Avenida Conselheiro Nébias, 262, Vila Matias, Santos. Telefone 3228-9200. Alô, Baixada Santista, sem reação, chegando pela sua TV Com. Prazer muito grande em contar com a sua audiência nesta terça-feira ao vivo, falando para toda a Baixada Santista e convidando você desde já a participar do nosso programa. Olha, um início de programa triste, não é? Nós ontem recebemos a notícia que o Dr. Marcos Denari, que já esteve aqui no programa, falando sobre... inclusive o tema, né, aquela polêmica dos estacionamentos no Canal 3, ontem, infelizmente, ele veio a óbito, ele que tinha 52 anos, deixar aqui uns pêsames à família, principalmente ao Dr. Denari e a toda a família do Marcos Denari, os nossos sentimentos da TV, toda a nossa equipe, né, e... a gente fica triste. Essa semana tivemos o caso do Dr. Gilvan, tivemos esse caso agora do Marcos Denari, e isso sempre, de certa maneira, impacta nas nossas atividades, né? Eu, pelo menos, senti bastante, até porque fiz o programa com o Marcos Denari, uma pessoa alegre, então a gente fica bastante consternado. Nesta terça-feira eu tenho a participação do Manuel Gonzalez. Manuel, boa tarde, obrigado pela participação. Boa tarde, Augusto. Também meus sinceros votos aí de condolências. Eu estava aqui no dia do programa. É verdade, você veio comigo, é verdade. Estava eu, você e o Dr. Marcos Denari. Realmente é uma fatalidade, uma perda para a sociedade, né? Não só ele como o Gilvan, né? Então a sociedade vem perdendo gradativamente pessoas do bem. É verdade. Né, e que com certeza estavam aqui para somar, né, junto a nós, e são perdas significativas. Espero que o mundo mude um pouco, né, Augusto? Porque o mundo está meio estranho as coisas. Não só o mundo, mas o Brasil principalmente, né? A coisa está meio, assim, eu falo que está meio esquisita. Não é questão política, nada, não é isso. Eu falo, de uma maneira como geral, sociedade, né? Acho que como sociedade, nossa sociedade está muito estranha. Está muito desligada dos então, conceitos. Mata-se à toa. Então, você viu o caso do Gilvan, né? Um assalto que se tornou ali um latrocínio. E fica todo mundo surpreso. Não, e é todo dia praticamente. Né, Augusto? Aqui tem o Gilvan, que era delegado, era policial, você tem uma repercussão maior, sim, mas todo dia vem acontecendo isso, né, na nossa região, e está na hora realmente das autoridades reverem todo esse processo da questão da segurança pública, aqui na região da Baixada Santista. A violência aumentou nos números de furto e roubo mais de 100%. Sim. Né? No ano passado, 1.500 casos, esse ano quase 3.000 casos. Não sei exatamente hoje o que existe de trabalho conjunto à Civil, a Militar e à Guarda, né? Mas eu acho que a Guarda tem que começar a ter um papel mais efetivo, e nós já conversamos isso aqui. Outro dia eu estava aqui com você, conversamos sobre a efetividade do papel da Guarda Municipal, já que eles têm um centro de inteligência, que eles sabem aonde tem mais crime, onde tem mais roubo, onde é o latrocínio. Então acho que está na hora de usar a inteligência que já existe, os dados que já existem, e realmente traçar uma estratégia para que nós possamos diminuir a violência na nossa cidade. Eu particularmente tenho falado aqui por vários programas, né, que na minha opinião o soldado não tem culpa, né, porque o soldado já ganha mal. Hoje os policiais militares no estado de São Paulo, o colete à prova de balas está vencido, né, ele tem uma duração de 5 anos, estão mal armados, né, mas acho que no caso da Baixada Santista o principal problema está no comando. Acho que há um equívoco, né, nas ações, na estratégia de combate à criminalidade que o comandante está tomando. Né? Primeiro colocando faixas
em algumas esquinas, alertando, olha, aqui é lugar de grande incidência de assaltos, né? Quer dizer, hoje todo lugar você já sabe que todo lugar é perigoso. O que você quer é efetivamente uma ação policial que combata essa criminalidade, né? Então, no lugar da faixa, por que ele não põe um efetivo ali? Em vez de, a faixa aqui, cuidado. Não, então você põe uma viatura, você põe um efetivo no local para realmente fazer a questão ostensiva naquele ponto. Então, se já tem por isso que eu falei aqui do mapa. Então, se você já tem um mapa, se a inteligência já mapeou, se já criou esse mapa, então simplesmente você coloca o efetivo nesses locais. Eu particularmente acho que o comando da Polícia Militar hoje está boiando. Porque estamos na praia, né, Augusto? Primeiro que o comandante não é da região. Esse é um grande problema. A partir do momento que você tem na região um comandante que não conhece a região, acaba acontecendo o que nós estamos vendo. De um ano para outro, de 2013 para 2014, nós tivemos 100% de aumento em roubos e furtos. Né? E é bom destacar que esses números são infinitamente menores, porque nós sabemos que as pessoas ainda têm medo de fazer o registro do boletim de ocorrência. E o que é mais grave ainda, em muitos casos estão mascarados os números, né? No caso do Dr. Gilvan, por exemplo, que é um latrocínio, né? Roubo seguido de morte, esses números eles deixam muito preocupados a todos nós. E antigamente, Manuel, o cara dizia assim, eu sofri um assalto em São Vicente, sofri um assalto na Zona Noroeste, sofri um assalto no Centro de Santos, né? Alguns bairros ainda tinham o privilégio de poder dizer que a criminalidade andava embaixo. Hoje o Gonzaga, a rua que o Dr. Gilvan foi assassinado, Rio Grande do Norte com Pernambuco, ali é um lugar tranquilo, um bairro tranquilo, Gonzaga, residencial, não deveria acontecer. Isso acabou. A minha mãe mora no Gonzaga, Manuel, eu falo para ela, pelo amor de Deus, para de sair na rua, porque hoje você está à mercê dos assaltantes a qualquer momento. E como a bandidagem é inteligente, eles antes eram as bicicletas, aí passou para a moto, agora é táxi, né? Que é para não levantar suspeitas. Porque o ostensivo, justamente o ostensivo da polícia fica em cima hoje das motos, principalmente aqueles que vêm com garupas e etc. É verdade. E agora a nova modalidade, porque você imagina se a polícia for parar todo táxi né, que tenha passageiros e fazer uma batida. A polícia hoje, a polícia militar que faz essa... que nós chamamos de ostensivo, né, que faz o primeiro infelizmente combate. Eles estão sofrendo com aquele problema do prende e solta, né? Um dos marginais que mataram o Gilvan foi preso no início do ano, já está solto, né? Então, nós precisamos mudar muita coisa. Antônio Carlos, boa tarde, obrigado por vir ao programa. O trânsito estava pesado? Boa tarde, Augusto. Ou você faz que nem a Thelma, você chega atrasado que é para charme ou era o trânsito mesmo? O trânsito, isso é ironia, né? É ironia, porque... Não é ironia tua, é ironia do destino mesmo. Pensei que era ironia minha, não, ironia do destino. Aqui no horário cheguei tarde, o trânsito está horrível. Você veio de São Vicente? Não, eu estava na região do Gonzaga, Boqueirão, Gonzaga, a praia parada e o Canal 2 totalmente parado. Aí vai ver... Então o Canal 2 em breve também terá restrição de estacionamento. Ele está com esse problema hoje, Augusto, por causa daquela obra do VLT. Ok. Ele está com o estreitamento próximo da Francisco Glicério e tem uma máquina fazendo uma manobra ali, literalmente parou o trânsito. E não tinha para onde andar, não dava nem para ir a pé. Agora deixa eu te fazer uma pergunta que outro dia me falaram aqui, não me lembro, que acho que até o Manuel. Vou jogar a batata quente para o Manuel. Me disseram que essa interferência no canal 2 da questão do VLT, ela tem a ver com uma interrupção que está tendo em frente ao Mendes Convention. Essa informação, ela procede? Você tem conhecimento disso? Não, ainda não, pelo seguinte, a do Centro de Convenções, ela está sendo feita, mas a faixa de rolamento ainda não, a existente, que vai ser o que vai passar o VLT futuramente, ela não está sendo impactada. Okay. É justamente isso que a gente tem discutido com a MTU, para liberar a do Centro de Convenções, a Vidal Sion, que ela vai da Senador Feijó na Costa, e a Marquês de São Vicente, que vai do Canal 2 ao Canal 1, eles têm que nos ofertar primeiro essas faixas livres para que a gente possa interromper o trânsito depois.
Esse congestionamento do canal 2 é no canal 2 mesmo. Houve um estreitamento próximo da Francisco Glicério. Que é uma tubulação da Sabesp, se eu estiver enganado, não é essa? Pode até ser que a Sabesp esteja fazendo alguma intervenção junto. Não, mas em razão do VLT. Eles estão mudando a tubulação pode lá. Ser. Mas é obra do VLT, alguma adequação para a obra do VLT. É verdade. Olha, hoje um dos temas que a gente ia abordar ia ser a interferência no canal 3. Eu, no início do programa, até falei da fatalidade do Marcos Denari, que nos deixou aqui bastante consternados, né? Ontem começou, né, a interferência aliás, a proibição de estacionamento, velada, né? Não está tendo multas ainda. E aí eu falei assim, deixa eu levar... Porque eu e o Antônio Carlos eu vou ganhar tranquilamente, que o apresentador fala mais que o convidado. Eu falei, vou lhe trazer 2 convidados a favor da proibição para ver se dá uma equilibrada. O Manuel mora no canal 3 e, por incrível que pareça, ele também é a favor da proibição do canal 3. Antônio Carlos, outro dia eu falei aqui, a CT criou dificuldade para vender facilidade. Eu achei exagerado a primeira proposta, né? Aí depois teve aquela repercussão e tal. Ontem eu peguei o canal 3 nos 2 sentidos, quando eu vim para cá e quando eu fui para casa. E na verdade essa proibição ela não acontece neste momento simultaneamente nas 2 pistas. Uma pista sempre vai poder estacionar quando a outra não... Você acha que esse vai ser o melhor caminho ou futuramente a tendência as 2 faixas terem proibição? Olha, Augusto, esse foi o caminho possível no momento, né? Só fazer um parêntese, o negócio do Denari realmente pegou todo mundo de surpresa, uma pessoa extremamente sensata, cordial, educadíssimo. Nós tivemos tratativas em pontos de vista diferentes. Ao final, quando nós falamos o que íamos fazer, o Denari me ligou ainda na quinta-feira para agradecer a forma que nós conduzimos esse assunto. Enfim, uma pessoa brilhante que vai fazer muita falta. Independente disso, porque eu também sou morador do Canal 3, o Denari era meu amigo já na época que a gente era solteiro, de carnaval, de praia, enfim. É lamentável realmente esse passamento. Agora, do Canal 3, Augusto, não houve essa expectativa da negociação. Estou sendo muito franco. O ideal para as grandes avenidas de Santos, por exemplo, a gente está num horário agora que não é um horário de trânsito intenso. Não era há algum tempo que ele já é. O Canal 2, em virtude da obra, ele está parado. Só que o Canal 2, acho que hoje é um dos piores canais para você andar. Porque você tem o estacionamento do lado esquerdo, os ônibus parando do lado direito, e não dá mais para a gente conviver com isso. Tanto o 2 quanto o 3, eles têm faixa de largura de 7 metros. Para que nós tomássemos essa providência, por que nós falávamos das 7 da manhã às 8 da noite? Para não prejudicar quem mora no Canal 3 e não tem garagem. Os comércios que estavam reclamando do Canal 3, do trecho da Francisco Glicério, a praia, que não ofertam uma única vaga de garagem, são apenas 13. Não são mais do que isso. Inclusive o consultório do Denari, dentre esses 13 comércios. Agora, não tem jeito, a gente precisa fazer alguma coisa para resolver o trânsito. E resolver o trânsito não é só a proibição, nós estamos mexendo no distanciamento dos pontos de ônibus. Em Santos, a média de distanciamento é de 200 a 250 metros. No Canal 3, nós já passamos de 400 a 450 metros. Eliminamos 2 pontos de cada lado. Com isso, o ônibus começa a circular com maior tranquilidade. Fluidez. Fluidez. Não dá para colocar no Canal 3 um corredor exclusivo de ônibus. Não tem demanda para isso. A gente tem lá uma linha municipal, 2 intermunicipais e um seletivo, com uma frequência bastante espaçada. Então, seria uma loucura colocar uma faixa exclusiva de ônibus e os carros não conseguirem andar. Agora, quando nós tivemos a conversa com o pessoal do Canal 3, eles montaram até uma associação, Sociedade Amigos do Canal 3, e eles nos passaram a demanda deles, a gente sabia que isso efetivamente ia ter uma grita. É normal, você está tendo uma mudança de hábito, de costume, né? Vai ter uma grita. E procuramos ver de que forma que a gente implantava sem grandes prejuízos. E aí foi até sugestão deles. Eles nos pediram que da Galeão Carvalhal à praia não houvesse proibição nenhuma, porque o trânsito é muito menor naquele trecho, a maior conversão está na Governador Pedro de Toledo, nós atendemos. Eles pediram que fizesse das 7 às 10, no sentido praia centro. Só que das 7 às 10 não dava, porque a gente tem um problema no pico do horário do almoço, que se dá próximo do meio-dia. Então nós puxamos até as 11 para fazer uma acomodação na retirada de alguns problemas que possam ter.
e nos pediram que fizéssemos das 13 às 19, no sentido centro-praia. Só que o pico para nós no centro-praia se dá ao meio-dia, diferente do praia-centro. Então, e até às 19 nós ainda fizemos outra contagem, mas até às 20 tem uma demanda muito forte de trânsito. Para você ter uma ideia, o cruzamento da Mato Grosso com o Canal 3, ele, no sentido praia, no horário de pico, ele dá 1.700 veículos hora. O trecho da Luiz e Farias a Goiás, no sentido praia-centro, com a Machado de Assis à sua direita, também é uma demanda absurda ali. Mas aí, eu vou abrir para o Manuel fazer uma pergunta. Eu até, nesse quesito aí, da Machado de Assis com o Canal 3, eu queria fazer uma observação, mas, Manuel, você já sentiu reflexo positivo nesses 2 dias? Não só nesses 2 dias, como já o reflexo que vem nas outras da antiga proibição, né? Quem mora no Canal 3, eu tive com o Denari na última, só para complementar, né, no último programa, falei que era favorável na proibição, né, só porque você está aqui, mas para quem mora, que nem hoje eu vim para cá, vim pelo Canal 3. Né, quando eu volto para casa, eu volto pelo Canal 3. Então é uma melhora à vista e imprescindível. Eu acho que não só para o Canal 3, eu acho que... você distribui trânsito. Vai ter que fazer isso para os outros canais, para as avenidas. Por que, Augusto? Desde o final do século XIX, nós temos uma cidade engessada. Quando houve a construção dos canais, não estou falando pelo do Estação de Brito, mas você tem uma cidade planejada antiga. Então você não tem como fazer uma expansão dos leitos carroçáveis de modo assim impactante. Olha, vamos aumentar mais um leito, vamos aumentar mais uma faixa. Não tem como, né? Houve um aumento de crédito, a população brasileira teve um poder aquisitivo maior, aumentou o crédito para compra de carros, diminuição de IPI. Também não estou criticando, por favor, todo mundo tem que ter carro, não estou falando que não tem que ter. Mas existiram uma série de fatores nesses últimos anos que atrapalharam demais o trânsito na nossa cidade, né? E isso é inegável. Então tem que começar a se tomar algumas providências para que se torne viável andar em Santos. Porque hoje, desculpa falar aqui, mas nós sabemos que tem alguns horários e pontos que é inviável você andar na cidade. A entrada de Santos está melhorando, mas já quando você chega ali 5, 6 horas da tarde... Não está melhorando, né, Manuel? Não, vai melhorar. Vai melhorar. Tem a obra, vai melhorar. Tá bom, vai melhorar. Tá. A ideia é melhorar. Então, você... Pai Manuel de Angola, né? Às vezes você sai... Não melhorou. Hoje não. Não vai melhorar. Se eu falei melhorou, desculpa. Vai melhorar com a obra. Às vezes quando eu vou sair de São Paulo, eu falo assim, caramba, estou saindo 5 horas de São Paulo. Eu já entro em pânico, porque eu falo, eu vou demorar 24 minutos para... Você teve esse final de semana? Você viu, eu mandei. Não na entrada da cidade, mas você teve um problema na Operação Subida. Na Operação Subida. Eu coloquei ela no Facebook criticando, porque a Baixada Santista sofre com essa questão da Operação Subida. Foi um feriado que não foi feriado, e o pessoal... E aí mas aí vamos voltar para Santos. Então, eu acho que essas proibições, hoje no Canal 3, excelente. Eu acho que o reflexo na mudança do trânsito no local, perfeito. Tudo bem, eu tenho meus amigos, quero até mandar um abraço para o Luiz, tem alguns amigos meus lá no Canal 3 que realmente não tem a questão do estacionamento. Mas, por exemplo, eu tenho um escritório na Ana Costa. Na Ana Costa tem as proibições, tanto praia-centro como centro-praia. Então, quem vai lá no meu escritório, não pode parar na costa, para no estacionamento, para ao lado. Então, acho que é um momento de todos se ajudarem, de repensar e poder colocar em prática realmente essas ações que vão facilitar o dia a dia da população. Você chegou a divulgar que a tendência é isso acontecer em outras vias, né? Sim. Por exemplo, você pega Conselheiro Neves, independente de horário de pico, você não anda. Você não anda o dia inteiro na Conselheiro Neves, está horrível a Conselheiro Neves. Alguns trechos ou não, Antônio Carlos? Se você passar da Francisco Glicério... Aquele trecho da Francisco Glicério até a Goiás não digo, até a Casa de Saúde é traumático. É ruim, e depois quando você tem aquela conversão na Dom Lara, na Lobo Viana, também é muito ruim. Agora, da Francisco Glicério para o centro, ela é tranquila, é uma avenida que não tem grande demanda. Já que você falou dessa conversão da Lobo Viana, eu 17 anos eu fiz esse trajeto, então a gente acaba... O que eu percebi ali,
e acho que isso reflete, não é, o que acontece ali na Conselheiro Nebias, reflete no Canal 3, a Machado de Assis, em razão da atividade educacional lá, está cheio de escolas ali, algumas escolas inclusive fizeram recuo para os carros poderem adentrar. O reflexo da Machado de Assis, que está estourando na Machado de Assis com a Conselheiro Nebias, por um simples fato. Primeiro ponto de táxi, está inadequado, quer dizer, você não pode parar do lado esquerdo, perdão, você não pode parar do lado direito, mas o táxi está ali e os taxistas, invariavelmente, quando abre o sinal, eles querem sair da esquerda para a direita, parando o trânsito. E aí, a conversão para Lobo Viana, quando abre o sinal de quem está na Machado de Assis, aquela conversão já está lotada de carros esperando para virar. Então, começa, e aí vira uma confusão ali. E aí o reflexo é no Canal 3, vai seguindo um caminho. A pergunta é, estou dando essa volta para dizer o seguinte, o Canal 3 está sendo prejudicado na minha opinião, numa falha dos técnicos da CT em observar que lá na frente tem um conflito. O táxi, que ali são vários taxistas, apesar de ter um ponto em frente à casa de saúde que eles não utilizam com tanta frequência, eles param ali, e invariavelmente, a tendência de querer virar e também de afunilar. Então, você concentra uma série de carros ali. Não era mais fácil ter resolvido ali na frente? Não, ali é um outro caso. Quando a gente fala do Canal 3, parece que a nossa ação para no Canal 3. Ela não para. A gente vem tomando ações de algum tempo. Por exemplo, antes do Canal 3, nós proibimos o estacionamento na Epitácio Pessoa do lado direito. É verdade. Né? Para que você tenha uma condição de chegar na ponta da praia com mais tranquilidade. Ainda não proibimos na Euclides da Cunha de um dos lados, a partir do Canal 2, porque ela estreita muito. Vamos começar a proibir esse estacionamento também na Euclides da Cunha. O da Machado de Assis, que você falou, você tem razão, não é só lá. Você pega a ponte de táxi na Carvalho de Mendonça com a Ana Costa, com virada à direita, que para o trânsito. Você pega o ponto de ônibus da Ana Costa, com a Carvalho de Mendonça, sentido Praia Centro, que para o trânsito todo dia. Porque o carro não consegue fazer a conversão na Carvalho de Mendonça, aquele ponto está inadequado. É verdade. Então a gente vai ter que mexer em todos os pontos de ônibus, todos os pontos de táxi, colocar em local adequado. O ponto de táxi não pode ficar na esquina, ele tem que ficar no meio da quadra, em algum local que ele não conflite com a fluidez do trânsito, senão é um problema. Até porque hoje a tecnologia permite que você chame o táxi pelo telefone, tem os aplicativos aí, o ponto ficou um pouco mais desatualizado. Quando ele não tem corrida nenhuma, para ele ter um momento de parada, de descanso. A gente entende que tem que haver, mas não dessa maneira, né? Tem que ser adequado. Você pega o Bike Santos. Tem Bike Santos, por exemplo, em avenidas que a gente quer implantar fluidez, não deveriam estar lá. Então nós estamos tirando isso tudo. Essas intervenções que começaram pelo Canal 3 são grandes transformações que a gente vai fazer na cidade com o intuito de resolver o trânsito. A mais extrema seria o rodízio, mas acho que a gente ainda não fez a lição de casa para chegar a esse extremo. A gente tem algumas alternativas. Por exemplo, hoje, esses 2 dias eu estou andando direto no Canal 3 para ver como é que está se comportando. Hoje de manhã, por volta de 10 horas, eu estava fazendo esse circuito, eu ia e voltava para ver como é que ele estava. De carro, De carro, senão não aguentava. Senão não estava nem aqui. Estava bufando de casa. Calor, né? Mas aí o que eu percebi, os semáforos, apesar de estarem sincronizados, que você vê que ele está sincronizado quando? Quando ele começa a abrir sequencialmente. Se começar a abrir o da ponta e o teu não abriu, o sincronismo não está existindo. Apesar de estarem sincronizados, a temporização semafórica não está adequada. Porque se eu permito uma velocidade de até 50 km, eu posso dar um sincronismo que nos 40 km você tem uma sequência e não pare muito nos semáforos. Então lá está curta, eu estou com uma temporização para o Canal 3 curta, eu preciso aumentar essa temporização para permitir que com 40 km você vença um espaço grande e você não fique parando. Então são ajustes que a gente vai ter que fazer na cidade inteira, porque, como o Manuel falou, não tem outra alternativa. A cidade é uma cidade consolidada urbanisticamente, verticalizada, com problemas ruas estreitas. Qual é a grande avenida que a gente tem em Santos? É Ana Costa. O que ela nos oferta? 3 faixas de rolamento que você passa apertado um com o outro e um carro parado. Quer dizer, você não tem uma grande... E quando tem o ônibus, não só deixa dá duas, aí dá 2. Então, a Ana Costa tem que ter uma adequação? Tem. Aquelas faixas apertadas não favorecem em nada. Porque o Canal 3, por exemplo, nós tiramos o estacionamento, mas ele continua com 2 faixas de rolamento. Ah, mas por que é vantajoso? Porque
porque tem mais conforto entre os carros, eles não ficam tão colados, eles passam com mais tranquilidade. O motorista não fica tão estressado, você não tem problema de acomodação dos veículos, que dá para acomodar 2 veículos, e a passagem é mais rápida. E mais rápida não é em velocidade, é em fluidez. Ela dá 40% maior de números de veículos por hora passando pelaquela via. Não quer dizer que eles estão correndo, eles estão passando com mais agilidade e com mais segurança. E o maior desafio que a gente tem na CT, Augusto, é compatibilizar fluidez com segurança. Porque não adianta nada a gente dar fluidez e não ofertar segurança. Perfeito, Augusto. Eu acho que, inclusive, quando ele for do trânsito, das vias, quando tem um carro estacionado, você não consegue fazer fila dupla. Não consegue, porque tem sempre alguém que, por medo, por receio, vem um pouco mais para o meio da faixa de rolamento e você não consegue passar. E tem um outro problema. Por que nós pensamos, a princípio, no meio-dia, nas 7 às 8 da noite? Por quê? Porque toda via você tem que ofertar uma sinalização segura para o cara saber onde ele tem que se posicionar. Se eu deixo no horário de pico, a via sem carros, eu consigo fazer a sinalização que segrega as faixas de segurança no eixo da via. Se eu deixo com um carro parado em determinado momento, eu não consigo fazer no meio. Se eu fizer no meio, a hora que tiver um carro parado, você vai ficar com uma faixa muito larga e outra faixa muito estreita. E aí você vai embaralhar o cara que está andando. E a gente não consegue fazer enquanto a gente continuar permitindo estacionamento em determinado momento. Porque você não consegue ter sinalização que vai se comportar de forma diferenciada, né? Uma para o horário que não tem jeito. Então, por exemplo, no Canal 3 você ainda vai perceber, porque ontem eu também estava acompanhando o Canal 3, que as pessoas, por falta de faixa que segregue as faixas de rolamento, elas ainda estão andando algumas no eixo da rua. E aí não permite a passagem de ninguém dos lados. Mas é um erro deles? Até é, uma falta de bom senso. Fifi, não dá para você criar uns agentes infiltrados para multar motociclista? Porque hoje, se você está andando, você deve ter visto centenas de condutores de motocicleta fazendo atos criminosos. Eu estava indo para o restaurante Boqueirão, nessa virada da Lobo Viana, o sinal fechado para quem está na Conselheiro entrar na Lobo Viana, todas as motos, todas, sem exceção, que pararam na minha frente e fizeram o contorno que é proibido, fizeram na cara dura o contorno, que já é proibido, e no sinal vermelho. Olhava ali, não estava vindo o carro, dava aquela olhadinha, né? Eu acho que é engraçado o sentimento de culpa, né? Porque o cara faz a cagada e ainda olha para trás, né? Dá aquela olhada. Porra, mas já fez, agora ele vai olhar para quê? Isso está olhando para ver se tem algum operador. Não, mas a multa já vai. Agora, teve o caso da moça, Daiane, você está com deixa eu pegar o meu óculos, que eu já não enxergo nada, então não adianta querer pagar uma de. Né? Pô, Gustavo, faz que nem agora não tem mais, tem que adotar. Uma estudante de Santos, no litoral de aqui em Santos, né? Ela foi atropelada, ela perdeu os dentes, está passando por uma cirurgia. Ela saiu da casa do pai dela e foi atropelada por uma moto. E o rapaz não parou. E o cara não parou e ela passou na faixa e o sinal estava verde para ela. E o cara atropelou. Olha, eu morro de medo. Porque eu outro dia quase fui atropelado na Lobo Viana mesmo, saindo do restaurante. E o cara na contramão, a moto na Lobo Viana, na contramão, o cara vindo assim, procurando um número e tal. E eu olhei lógico, eu olhei para o sentido de quem vem os carros e quase ele me. Agora, eu sou gordo, o cara pode até se machucar. Né? Agora, uma pessoa mais frágil, agora, nós temos que coibir isso, está demais, Antônio Carlos. Não sei se você tem. Os técnicos da CT, porque ontem eu estava vendo a sessão da Câmara, e eu até queria deixar aqui não é recado, porque quem sou eu para dar recado, mas queria fazer uma observação. Vocês têm um defensor lá, que é o Murilo Barleta, não sei se é porque ele ele teve lá um cargo comissionado, e ele defende de uma tal maneira, e parece que os técnicos da CT foram ungidos por Deus. Deus criou o mundo e os técnicos da CT. Não fala mal de técnico da CT, que ele... E aí, para piorar, quando ele foi defender lá o dinheiro que a CT está pedindo a mais,
Não, porque a CT que paga isso, a CT que paga aquilo. Calma, Murilo, quem paga somos nós, contribuintes. A CT recebe o dinheiro para administrar, né? Não sai do bolso do Antônio Carlos, não sai do bolso da CT. Somos nós, munícipes, que pagamos os impostos, né? Você tem um defensor lá, parabéns, viu? Porque, olha, impressionante. Se você falar para ele se jogar de um prédio, é capaz dele se jogar. Mas não é que o Murilo teve lá, ele sabe a dificuldade que a gente tem no dia a dia. E a CT, ela tem uma peculiaridade, Augusto, por ser uma empresa independente, apesar de ser vinculada à prefeitura, ela tem o orçamento votado no final de cada ano. E qualquer suplementação que você tenha aqui... Tem que ir para a Câmara. Tem que ir para a Câmara. E esse ano nós tivemos algumas despesas que não estavam previstas. Uma delas foi o Bike Santos. O Bike Santos, anteriormente, ele era de graça, né? Você pagava a caução e depois ele era de graça. Na licitação, nós imaginávamos que fosse ser um valor muito superior do que foi, mas o vencedor da licitação, que foi a mesma empresa que ofertou de graça durante um ano, ele também imaginou que ia pegar patrocínio e não pegou. E agora a gente está no impasse porque está querendo largar... Quanto que a Bike Santos custa por mês, Antônio Carlos? Porque ontem falaram em 400 mil reais ano, é isso? 400 mil reais ano, é isso. Divide por 12, 30 e poucos mil reais. Agora... Um pouquinho mais, porque são 37 estações. Que seja 50 mil reais, só para a gente fazer um número. Mas o que eu achei interessante, porque as cotas de patrocínio giram em torno de 1 milhão a 2 milhões. Pelo menos do Bike Santos, a empresa. Mas ninguém teve... Não, sim, mas gira em torno de 1 milhão a 2 milhões. Foi dito ontem na Câmara isso. Mas que cota? Porque nunca teve patrocínio. Não teve, mas ele tenta vender a esse preço. Tá. Não era melhor ele tentar vender mais barato e o município fazer uma economia? Mas o próprio município tentou fazer isso. E não conseguiu. Não conseguiu. Nós tentamos fazer com algumas... Não vou falar as empresas, porque seria antiético, mas tentamos fazer com algumas empresas... Mas num preço mais em conta? Para pagar a conta. Para pagar. Não conseguimos. Não conseguimos fazer. O Bike Santos, ele teve um momento que foi antes da Copa do Mundo, sim, que o Itaú e o Bradesco patrocinaram no Rio de Janeiro e em São Paulo. É verdade. Né? E, tanto que até por isso que era amarelo, não é isso? Por isso que era laranja, porque era o Itaú que ia vir para cá. Acontece que a época da Copa do Mundo, o Itaú começou a patrocinar cidades sedes, não subsedes. Okay. E aí caiu fora o Itaú, nós perdemos, ficou uma pena nessa situação. Mas o contrato já estava vigindo, então a gente tinha que concluir aquele contrato. Agora a gente percebe, se eu não me engano, no Sul, o Itaú também saiu do patrocínio do Bike Porto Alegre, lá, se é esse o nome. Então a gente vai ter que ter alguma alternativa ou continuar pagando, porque é um sistema que você não consegue mais tirar da população. Não tem como chegar e falar, acabou, não tem como, você tem que ofertar isso aí. E aí tem que se ver de que forma... E o ideal é uma empresa administrando. O ideal seria, porque a gente teria uma gestão apenas no produto que está sendo ofertado, se ele está com qualidade, se a manutenção está em dia, e não entraria nessa parte financeira, porque essa parte financeira para nós, hoje ela é deficitária. A gente está subsidiando uma coisa que não tem recurso, não tínhamos no orçamento. O orçamento da CT, Augusto, é 17 milhões ano que vem da prefeitura, que é muito aquém da necessidade da CT. Muito aquém da necessidade da CT. Qualquer despesa que entre a mais para a CT, ela não consegue se movimentar, não consegue fazer nada. Por isso que houve essa suplementação que a Câmara aprovou no dia de ontem. E essa suplementação é necessária para a gente pagar os salários de dezembro. Foi 920 mil. Né? Senão não paga salário de dezembro. O problema é o salário de dezembro. Mas então, vocês durante o ano gastaram a mais, porque no início do ano teve uma suplementação. Aliás, foi votado os 17 milhões, mas teve algumas no meio do ano, não é isso? Não, suplementação. Foi só os 17 milhões? Foram só os 17 milhões. O que dá 1 milhão e 200, 1 milhão e 300 por mês, não é isso? Mais ou menos isso. Esse dinheiro não dá? Não, esse dinheiro não dá. Nós tivemos de despesas a mais esse ano o contrato do projeto da entrada da cidade. Foi a CT que... Foi a CT que contratou. O contrato do teleférico foi a CT que contratou. Então são despesas... Está dentro da contrapartida que o município tem que ter nos dois investimentos, não é? Está dentro da porque o município tem uma contrapartida. Está dentro da contrapartida. Quando nós contratamos o projeto, eu falo do projeto básico, que é um valor muito aquém do valor do projeto executivo, algo em torno de 150 mil reais. Mas cada um desses projetos a 150 mil começa a impactar o nosso orçamento. Deu 300 pau. Daí você pega mais o Bike Santos, e você pega outras ações que tiveram, por exemplo, no momento que você tem um serviço de pavimentação mais acelerado, a CT tem que andar com a sinalização de solo. E nem sempre ela tem um orçamento condizente para cumprir com aquela necessidade.
apesar da cidade estar com um passivo tremendo de sinalização de solo. A grande maioria das vias não estão com sinalização de solo adequada. Então a gente precisa de recursos para poder implementar esse trabalho. Mas é caro isso? É caro. É mesmo? Claro, é caro. Porque a gente tem 2 tipos de sinalização de solo. Você tem a frio e você tem a com termoplástico que você faz, que é aquela que você coloca fogo, que é a que dura mais. E você tem a outra que você coloca tipo de uma base acrílica, que é aquela que rapidamente ela vai embora. Não adianta ficar gastando com a outra. A outra é um paliativo, a mais simples. Eu acho que você tem que colocar o canal 3, foi todo feito com a mais cara. E a mais cara, ela... Dura mais. Dura mais, mas nós não temos esse fôlego, porque a gente não tem orçamento. Precisa multar mais, então. Não, mas eu acho que... Não é? Resolve o problema, não, multa mais. Mas não foi feito uma Mas vez. você sabe uma outra coisa da multa que é interessante? As multas no Brasil de trânsito não são reajustadas há 15 anos. Mas agora já teve mas mais que... da estrada. As municipais não? As municipais, a grande maioria delas ainda não. Então o que está acontecendo? Você percebe no dia a dia das pessoas, as pessoas não reclamam mais de terem sido multadas. Elas reclamam dos pontos na carteira. O cara para o carro num local inadequado, ele vai tomar uma multa de 85, se ele pagar antes, ele tem um desconto, ele vai pagar 60 e poucos reais. Ele não reclama dessa multa. Ele reclama que ele tem pontos na carteira. Então a indústria da multa já não é tão indústria da multa assim. Eu quando entrei na CET, eu imaginei que a CET tivesse uma meta. Eu falava isso... De multa? Não, acho que isso não. Mas eu imaginava. Eu era da Secretaria de Obras. Eu imaginei que a CET não tem como ter meta. Seria um maluco o cara que fizesse isso. Porque isso, você chegar para o operador e falar assim, escuta, você tem que fazer... Não existe. Apesar que em São Paulo teve inclusive uma CPI... que o cara disse que tinha que chegar lá com tantas multas. Por aí você vê que não dá para fazer. Se o cara caiu numa dessa, não dá para fazer. Em contrapartida, quando a gente fala de indústria de multa, a gente tem que perceber que o cara, tirando raríssimas exceções, o cara não é multado se ele não fizer infração. O cara acaba fazendo infração. Olha, eu convido vocês, quando acabar o programa... Então, responde esse... Tem um caso aí, o cara foi multado 2 vezes. Eu sei, do radar. Porra! Pera, calma. Aí eu vi uma teoria, tá aí, o cara foi multado 2 vezes ao mesmo tempo. E o pior é que eu vi cada teoria impressionante. Não, mas eu vou te dar... Ele é um motorista do Guarujá, ele recebeu 2 multas de trânsito por circular acima da velocidade no mesmo local, no mesmo momento em Santos. E ele mandou ele mandou uma carta para a CET, né, mostrando que as velocidades estavam diferentes, né? A infração aconteceu na Avenida Afonso Pena, onde é permitido 50 quilômetros. Nas notificações, o motorista ele estava no mesmo momento, segundos, minutos, aquele negócio todo. Numa ele estava a 63 e na outra a 73. Dá para explicar, Antônio Carlos? Explica aí. Eu também não sabia que dava mais nada. Quando chegou essa demanda... Vamos ver se essa teoria é melhor do que as que eu li lá. Quando chegou essa demanda para mim, engraçado, ele fala que ele mandou ofício para a CET. Eu soube desse assunto através do portal G1. Eu não tinha essa informação. Porque às vezes a pessoa se antecipa. Isso daí é um caso tão inusitado que o cara se antecipou e não nos procurou. Você tem em cada faixa de rolamento, nós chamamos uma Splice. A Splice é a empresa que aluga os nossos radares, que nós alugamos os radares deles. Não é uma daquelas do Sul que prenderam lá em Florianópolis, né? Nem sei qual prenderam. Prenderam agora, prenderam o presidente da Câmara de Florianópolis, que recebia a propina lá das empresas de... Tomara que não seja essa, hein? Pelo amor de Deus. A nossa não tem esse vínculo, porque ela independe das multas aplicadas, é aluguel fixo por equipamento. Ok. Tá? E o equipamento, ele é aferido pelo Inmetro. Ele, por exemplo, tem equipamentos que você coloca, o Inmetro demora para vir fazer a aferição, só que a CET está pagando aluguel. E quanto mais... Demora por falta de gente. Às vezes por falta de gente. Qual foi a justificativa que a Splice nos deu? Teve uma reunião na CET semana passada e o técnico explicou o seguinte. Houve falha, sim, por parte da Splice e por parte da CET. Mas a multa em si é o seguinte, cada faixa de rolamento tem um laço detector. O cidadão aí, quando ele passou, em vez de ele passar na faixa dele de rolamento, ele passou no meio das 2 faixas de rolamento. Então ele pegou 2 laços, saíram 2 fotos. O peso do carro dele, ele estava com um peso maior em uma das faixas de rolamento. Com isso, a velocidade detectada pelo radar foi maior. É maior. Apesar que 10 km é muita coisa. É muita coisa. Mas foi a explicação técnica que nos veio.
Onde é que está o erro? Eu tenho um medo dessa explicação técnica. Sabe por quê? Eu fui o primeiro cara a denunciar a Operação Porto Seguro em Santos, não é? Porto Seguro. Só que eu não chamava Operação Porto Seguro. Eu denunciei o empreendimento Complexo Bagres, das irregularidades, dos laudos técnicos, e depois virou a Operação Porto Seguro. Foi afastada a mulher lá e preso o Paulo e o pessoal lá que dava laudo técnico falso. Então eu tenho que tomar muito cuidado com esse negócio de laudo técnico. Não, mas pelo amor de Deus. Essa tem fundamentação. Eu achei um pouco exagerado assim, um 63, o outro 73, o peso. Onde é que está o erro? Faltou um filtro por conta da empresa que nos fornece. A Splice, no caso. E por conta da própria CT. Porque a CT que pega e quem emite a multa é a CT. Então faltou um filtro. Porque você pode colocar num terminal e conforme você vai colocando a informação, te acusa, olha, nesse mesmo local está duas multas ao mesmo tempo. Não pode. Então realmente faltou o filtro agora, que o cidadão passou acima da velocidade permitida. Não, tudo bem. Mas que é curioso, não é? E já tem a CT, não aqui em todo lugar, né? Já tem uma imagem de punição, não é verdade? E aí o cara recebe duas multas ao mesmo tempo, duas multas ao mesmo tempo. Já aconteceu isso com você? Não, comigo não, Augusto, mas, Antônio Carlos, o ano passado, quando teve os problemas nessas questões das empresas de radares, que teve auditorias, a de Santos era uma das que estavam nesse meio aí dessas questões. Não teve problema. Não teve? Para Santos não teve? Mas é que era uma das... Só tô fazendo um comentário a empresa que ano passado, aluga o equipamento para nós. Isso. Mas nós não tivemos nenhum tipo de Não teve nenhum problema, porque lembra que o ano passado deu aquele problema todo com várias empresas nessa questão dos radares, a Splice, né? Splice estava envolvida. Mas nós não tivemos esse tipo de problema. Ainda bem, teve... Vocês passaram um aperto com o negócio da guarda de... Que não é culpa de vocês, né? Mas eu nem estava lá ainda. Você nem estava lá. Não, sim, a CT sofreu com isso, né? Como é que está? Ela presta serviço ainda? Não. Em Santos não sei se Não, eu estou dizendo em Santos não é mais... Em Santos não é Martas. Mas, por exemplo, aquele da Martas, eu acho que à época a CT não se explicou da forma que deveria ter se explicado. É uma análise importante isso. Por quê? Porque a Martas cabia a ela a guarda e a operação do pátio e dos guinchos. Como é que funciona pátio? Você tem um pátio que é o provisório e você tem um pátio de veículos que vão demorar mais para sair. Quais demoram mais para sair? Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Militar, aqueles que estão ajuizados, aqueles que têm algum problema judicial, esses demoram mais para sair. Qual que sai mais rápido? Problema de trânsito, guinchou parou em lugar irregular, guinchou porque não tem documento, esse daqui sai mais rápido. A guarda é toda da CT, porque a CT faz uma parceria com a Polícia Civil e Militar que eles não têm pátio, e a Polícia Federal também não. Então a gente leva para vocês. Acaba guardando os carros todos. O que os caras da Martas à época fizeram? No pátio que os carros, porque a grande maioria desses carros que ficam muito tempo, eles sabem que acabam não saindo. Eles saem como sucata depois, ou saem para desmanche, mas não saem mais para rodar. Eles depenavam aqueles carros. Só que um dos carros que tinha uma apreensão que era mais provisória foi para esse pátio e depenaram esse carro. E ato contínuo descobriram o que estava acontecendo com os outros. Então, eu entendo que cabe sim a responsabilidade da CT de gerenciar a contratada. Mas a CT também acabou sendo uma vítima na época desse problema todo, né? Só que ela acabou não explicando tão bem. Ou talvez a falha foi não ter fiscalizado como deveria. Também. Me parece que agora vocês fizeram uma licitação numa outra empresa, o pátio, é isso? Isso, deve começar a operar em janeiro, a partir da primeira quinzena de janeiro. O pátio é totalmente murado, com câmeras. Nós colocamos uma sala para os nossos funcionários ficarem diretamente no pátio. Não adianta que antes não tinha, né? Também. Antes não tinha esse acompanhamento tão de perto. Fica diretamente no pátio. E a gente vai ter online todas as informações de apreensões. Você vai pagar por carro pela estadia? Nós vamos receber 12% do faturamento que eles tiveram. Manda pegar leve, né? Não, senão os caras começam a pôr uns valores. Não, é verdade. Os valores foram pré-estabelecidos por nós. Tá. São os valores de mercado. O que se discutiu na licitação, qual era o percentual que ia ser repassado para a CT. O limite era 12, o cidadão ganhou com 12,1. Não, bom número. Eu ficou pendente motos, eu precisava fazer um intervalo para pagar o condomínio. Você quer fazer alguma pergunta? Depois eu vou até fazer uma pergunta, depois aí o Antônio Carlos responde. Então faz a pergunta. Depois do break. Depois do break. Foi feita uma obra no Canal 7 que foram as baias de estacionamento, né, que eu achei que foi excelente. Resolveu o problema do estacionamento e aumentou o leito carroçável de uma vez. Teria como fazer isso para os outros canais?
Né? Aí eu deixo essa pergunta... Paralelo. Vamos fazer um breve intervalo, é muito rápido. Fique aí, eu volto já. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Buffet Maison Vanut, um novo conceito em festa. Requinte e sofisticação no mesmo espaço. Atendemos todos os tipos de eventos, aniversários, casamentos, festas infantis e confraternizações. Venha conhecer nossos ambientes e faça o seu orçamento. Buffet Maison Vanut, Avenida dos Bancários, 42. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Estamos de volta ao vivo, vou mandar um abraço especial meus amigos da Ozan, 32288000, acesse o site www.ozan.com.br. Quem nos apoia também, o restaurante Boqueirão Express Grill, Rua Lobo Viana 89, lado da Unisanta, em frente ao Super Centro Boqueirão. E os meus amigos do Incatep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuária, Incatep qualificando a mão de obra do trabalhador portuário. No bloco anterior, o Manuel Gonzalez deixou uma pergunta, se dá para fazer nos outros canais o que foi feito no canal 7, estacionamento paralelo. Então, nem todos, né? Porque o canal 5, 6 e 4 estão com ciclovia agora. O canal 1 está com ciclovia. Sobra o canal 2 e o canal 3. A diferença desses canais para o canal 7 é que o canal 7 não tinha vegetais na calçada junto ao canal. E esses têm árvores enormes. É uma opção. Eu acho que é uma opção de estudo. Porque entre as árvores, onde você tem a calçada, quase ninguém caminha por ali. Porque você não tem sequência reta, né? Então, é uma opção de estudo. Agora, e não daria uma vaga inteira, daria uma meia vaga. Isso, mas você aliviaria já... No leito carroçável, já pelo menos os dois carros conseguiriam é uma opção. Não dá, mano, o 45 graus. O 45 está comprovado que... Não tem... ele mais prejudica. Porque para você entrar ele é fácil, mas quando você sai de ré, você para o trânsito inteiro, não tem jeito. Agora, Antônio Carlos, deixa eu te fazer uma pergunta delicada. Que eu fui muito crítico nessa ação do Canal 3, particularmente acho que não é uma ação positiva no tempo que está se fazendo e da forma como foi feito sem... eu não poderia dizer diferente, você está aqui, tem que falar o que eu falei sem você estar aqui, senão seria da minha parte até uma covardia. Acho que faltou ouvir, não é? Os moradores, os comerciantes, de uma forma mais... a pesquisa da tribuna, a pesquisa de não sei quem e tal, mas acho que o que vale mesmo é quem está ali que sofre o impacto direto de uma ação como essa. E uma das questões que eu coloquei aqui é assim, puxa vida, está penalizando o morador, está penalizando o santista, está penalizando o morador e o empreendedor daquela região. E nós temos alguns problemas que eu vejo uma certa omissão da CT. Uma certa não, vejo grande omissão da CT. O sistema de linha de seletivo, né, que já foi referência. Eu conheço muitas pessoas que usavam seletivo, que é uma opção de transporte público, e que me parece que cada vez mais está caindo pelas tabelas. Uma péssima qualidade.
Acho que a CT não fiscaliza direito, ou se fiscaliza, a empresa não atende às reivindicações. E um outro problema grave que o Kassab em São Paulo teve a coragem de enfrentar, que foram os fretados. Eu poderia citar aqui diversos cruzamentos onde o trânsito para ou pela conversão do fretado, ou porque o fretado para do jeito que ele quer. Além dos fretados, a linha Santos-São Paulo, que sai lá da Ponta da Praia e atravessa a cidade parando a todo momento. Ah, mas é prático. Bom, é prático, mas o cara que pega um ônibus ou um táxi vai até a rodoviária. Por quê? Por exemplo, na rua Bento de Abreu com a Conselheiro Nébias, ali é tão criminoso a conversão do fretado que se o cara estiver na ilha, ele é atropelado pelo fretado, porque o fretado é obrigado a passar por cima da ilha para poder fazer a conversão. No canal 1 com a Francisco Glicério, por várias vezes eu vi o fretado fechando a avenida porque ele faz a conversão e é aquele baita fretado. A pergunta que eu faço para você, a CT é omissa, sofre pressão das empresas ou tem fiscalizado e não tem sido atendida? Não, deixa eu te falar. Vamos começar pelo da Ponta da Praia. Essa questão da Ponta da Praia, ela não vai ter mais. A linha de ônibus. A linha de ônibus não vai ter mais. Como não vai ter mais do José Menino. Eu também concordo que do momento que você oferta uma rodoviária, você não pode ter os ônibus circulando dentro da cidade. Muito bom. Parabéns pela iniciativa. O que a gente precisa, Augusto, e vamos tomar pau quando fizer isso, tenho certeza. Não, mas se quiser, vai ter alguém para... Isso aí eu vou te ajudar, que eu concordo com você. Pode ter a rodoviária... Porque a gente, ao mesmo tempo que a gente precisa induzir o transporte coletivo, a gente precisa disciplinar esse transporte coletivo também. A questão do... Então essa daí vai ser solucionada rapidamente. A questão do seletivo, você está coberto de razão. O público do seletivo é o público dos automóveis. Isso mesmo. Né? Então você pega quem tem automóvel que está dentro do carro, se tivesse o seletivo, qual a diferença do seletivo para o convencional? O convencional, ano que vem, vai ter ar-condicionado, Wi-Fi, ônibus novo. Mas não é o público do seletivo. O público do seletivo não quer gente em pé, ele quer ir sentado, ele paga mais para o conforto dele. É isso aí. Então esse cidadão, hoje a gente oferta 7 linhas de seletivo, 4 são deficitárias e 3 são superavitárias. Só que a gente precisa rever totalmente essas linhas de seletivo. O contrato acaba em março, e nós estamos fazendo uma nova licitação para o seletivo para aumentar a oferta de seletivo. Porque que aí, no começo era todo mundo que eu conheço ia para o centro de seletivo. E outra, por falta de demanda para o seletivo também começa a ficar mais espaçado de frequência. Por exemplo, o seletivo do Canal 3 passa a cada hora. Não é um transporte que você oferta condizente. Então, por causa do número de passageiros. É porque acaba não tendo demanda. Okay. Você não tem estímulo na demanda, o cara também ele começa a espaçar mais, porque senão você impacta na tarifa, você vai ficar passando com ele rodando vazio. Então isso é uma coisa que a gente vai estar mexendo. Em março agora, numa nova licitação. Na nova licitação. A licitação do transporte coletivo, a gente vai estar publicando até o final desse ano, porque em março vence o contrato. E aí os ônibus vão ter... Hoje a gente tem 300 ônibus na frota. Já tem 50 com ar-condicionado. Até o verão tem um compromisso da empresa colocar mais 100. E na próxima licitação, a frota inteira. Mas não é o público do seletivo, é outro público. Então tem que haver esse entendimento. Até culturalmente. A pessoa criou aquela no seletivo, eu vou sentar. Tem que haver esse entendimento. O cara paga mais, ele paga menos que o táxi, mas mais que o convencional. Porque ele quer o conforto dele diferenciado. E você cobra por isso e o cara remunera a empresa. Uma outra coisa que a gente vai estar mexendo é nas linhas de ônibus, que também vai dar uma grita grande. Em Santos hoje a gente tem sistema circular. O cidadão que sai do Rádio Clube e vai para a Ponta da Praia, Praça Jerônimo Laterza e Ponta da Praia, lá no Mercado de Peixe, leva 1h30 dentro do ônibus. E o cara que sai da rodoviária e vai para São Paulo leva 50 minutos. Isso é uma loucura. Então a gente vai ter sistemas troncais, com interligação entre viagens. Você não vai ter a tua viagem num único veículo. Você vai complementar a viagem com outro veículo passando. Mas você vai pagar uma bilhetagem única, que é o bilhete único. Isso é importante. Então são coisas que a gente está fazendo para dar uma oxigenada, para melhorar a questão do trânsito. Senão você não melhora. Você fica com esse negócio o tempo inteiro. A saída dos ônibus dos intermunicipais, no caso de São Paulo, né? Eu acho que já é uma grande iniciativa, porque ele passa pelos principais centros de Agora, congestionamento. O do fretado não foi alvo ainda de nosso estudo, mas em cima dessa demanda aí que você está passando, é ver onde é que eles estão passando. A gente pode colocar os fretados, quer andar com fretado dentro da cidade? Que ruas que comportam esses fretados? Onde que eles podem passar? Em que horários que eles vão passar? O fretado no passado é até justificado. Era justificado. Você tinha um polo petroquímico
com grande volume de trabalhadores. A Cosipa chegou até na época, 20 mil trabalhadores e era o sistema... Hoje a Cosipa tem 3.500 trabalhadores, 4.000 se chega a tanto, não é? Muitos estão em Cubatão ou nos alojamentos espalhados por toda a Baixada, né? Eu acho que chegou um momento aí, virou uma onda. O que você tem de fretado na cidade é muito grande. Aí acho que nós não podemos privilegiar. Eu estou fazendo aqui uma observação minha. Eu acho que você não pode, não, o cara trabalha em Cubatão e tem direito a pegar um fretado. Eu acho que deve ser criar, né, bolsões, como em São Paulo foi criado. Ele pode parar, por exemplo, por que não para só no ponto de ônibus? Ou parar só no ponto de ônibus. ônibus. A distância entre pontos de ônibus em Santos, que é pequena, nós estamos passando para 400 metros, mas entre eixo é 200. Então, se o cara estiver no eixo, o ponto mais longe dele está 200 metros. Hoje o eixo é 200. Não, hoje é 200. Hoje está muito próximo. Hoje a perspectiva é passar para 400. Para 400, porque aí o ônibus começa a pegar uma fluidez melhor também. Hoje o motorista ele põe primeira, segunda e breca, ele não consegue colocar a terceira, porque a distância entre pontos é muito grande. E deixa eu te perguntar uma coisa, não tinha um sistema que você sabia... Tem. Tá funcionando? Era isso que eu ia perguntar, tá funcionando? Tá. Mas é só no ponto ou você acessa algum... Você acessa também no teu smartphone, você consegue Isso eu acho que é interessante, porque todo mundo tem telefone. E outra, você não precisa mais ir pro ponto de ônibus para esperar. Você sabe efetivamente quando vai passar. Mas está funcionando? Está funcionando. Tinham aqueles painéis anteriormente, aqueles o painel painéis já não funcionavam. E aquele painel, fora isso, poluía com publicidade também. Agora você tem com o smartphone e tem no ponto de ônibus também. Então, só para finalizar, o cara no smartphone ele acessa lá, não sei, tem a linha 4 ainda? Eu acho que tem, né? Que passava na Conselheiro Neves? Eu pegava esse daí. Antiga linha 4. Eu pegava a linha 4. Eu adorava, tinha duas entradas. Quem estudava na ponta da praia, eu pegava o 4. Olha, o 4 ele é emblemático, porque tinha o bonde 4 também. Não é da minha época. E depois entrou o ônibus 4. Aí entrou o trólebus 44. O trólebus 44 também. Eu pegava esse também para ponta da praia. Era uma delícia. Eu ia estudar de... Me parece que tem ainda trólebus, não? Como é que tem tá? na Ana Costa. A gente tem na Ana Costa o sistema de trólebus. Só uma outra coisa, Antônio Carlos Augusto. O problema dos pontos também, né? Eu sei que o tempo acabou, mas... não dá mais, mano. Os pontos são terríveis, né? Hoje, o que eu já meti. Onde você espera o ponto. A estética dos pontos? Não, mas não tem lugar. No canal 6, a Piracicabana que não, porque tem uns que é só o poste, não, né? Agora então... eles inventaram, eles fazem um pezinho de madeira e deixam o ponto no pezinho de madeira. É mó barato isso. Não, porque aquele já deveria estar o definitivo, porque ele foi provisório, mas já está provisório há muito tempo. Ele já deveria estar no definitivo. Ali no canal 6. Canal 6 entre a praia e as pessoas. Isso, porque ali tem muitos alunos que vêm do Escolástico e do outro lá que tá me fugindo o nome. Do Ablas. E vão ali pegar ônibus. Não tem nada. Só questão do conforto. Tem locais que dá pra... Não, tem lugares que não tem como. Os nossos pontos são horríveis. Eu particularmente acho todos muito feios. Eles são de ferro, são horríveis. A gente tinha que remodelar esses pontos. Na próxima licitação, nós estamos tirando os pontos de responsabilidade da empresa. Isso também impacta o valor da tarifa. E aí a gente fica à vontade de achar também que a empresa vai fazer tudo e não vai refletir na tarifa é ilusão. Manuel Gonzalez, muito obrigado pela participação. Augusto, eu que agradeço mais uma vez, um grande prazer estar aqui com você e também um prazer estar com o Antônio Carlos. Uma boa tarde a vocês e uma boa tarde ao senhor. E o que você está... Fala que você está procurando alguma coisa aqui. Pode falar, Augusto. Que tu achou de tranqueira aí no negócio do VLT, mas tá tudo guardadinho. Não, tá tudo guardadinho. Né? Não só no VLT, como lá no teleférico nós também encontramos material. Coisa velha, né? Coisa velha é tranqueira. Né? Mas tem minha mulher lá também que é velha, né? Aí não tem jeito, tem que tratar direito. O arqueológico foi bastante significativo, né? Foi bem, a diversidade foi muito boa, né? E nós temos mais de 200 mil peças lá, arqueológicas. Aí não é o caso aqui do Antônio Carlos, mas está na hora de construir um museu de arqueologia para a nossa cidade. Não me fala em museu, porque falou em museu aqui em Santos, o Museu Pelé 50 milhões de reais custou e para manter ele está dando um prejuízo de 80 pau por mês. E podia ter sido o Museu José Bonifácio. Não, e o museu, tem um museu lá, o Museu do Trem Ibérico, o Trem Ibérico. Que é de acordo com o Miguel Escandon, é um dos acervos um dos principais acervos do Brasil. Antônio Carlos, muito obrigado pela participação, viu? Eu que agradeço, desculpa o atraso. A próxima chega no horário. Um abraço, Manuel. O trânsito é terrível, mas faz parte. A gente vive numa... Eu imaginei que você tivesse... O Alckmin não ia vir hoje?
Ia, mas não veio. Não veio? Não. Então tá, mas eu imaginei que pudesse estar atrapalhado por causa disso. Nós vamos embora agora, mas voltamos amanhã, às 1h15 da tarde, ao vivo, direto aqui dos estúdios da TV Com. Forte abraço e até amanhã, se Deus quiser e Ele há de querer. Tchau. Um pedacinho da França agora ilumina Santos. Deixe que ele ilumine sua vida. Ville de France, do Grupo Mendes. Mais um sucesso pronto para morar. Espaço, conforto e requinte para você viver todo o charme europeu. Com o melhor clima tropical e uma vista livre para o mar. Ville de France, o estilo das vilas europeias em plena cidade de Santos. Venha conhecer.